irmãos, a paz do Senhor, Deus abençoe a cada um dos irmãos presente nesta aula, lição de número 5, onde nós estaremos estudando sobre a missão da Igreja de Cristo. A lição passada estudamos sobre a Igreja e o Reino de Deus, e vamos continuar essa série de estudos sobre o corpo de Cristo, sobre estudos sobre eclesiologia. E hoje vamos falar sobre a missão da Igreja de Cristo. O texto áureo está lá em Atos 2,42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Então hoje temos como verdade prática: como o sal fora do saleiro cumpre a sua função de salgar, assim a Igreja, quando adora e discipula, testemunha das insondáveis riquezas de Cristo. Então hoje o objetivo é nós compreendermos um pouco mais acerca da missão da Igreja, da missão da Igreja. Paulo, ele falando acerca deste assunto, na carta aos Coríntios, ele fala que a Igreja recebeu o ministério da reconciliação e recebeu também a multiforme sabedoria de Deus. Então a Igreja, através desta multiforme sabedoria, é este agente de Deus dentro do seu reino para trazer os pecadores para Cristo. Então a Igreja recebeu este ministério da reconciliação. Pedro, também escrevendo acerca deste assunto, da missão da Igreja, ele vai dizer que nós somos embaixadores de Deus, embaixadores de Cristo. Isso significa que nós recebemos poder e autoridade como igreja para levarmos, a palavra do Senhor, sermos este agente dentro do reino de Deus. A leitura bíblica está lá em Marcos 16, em Atos 2. E esta lição ela vai ter 3 tópicos importantes: sobre a pregação e instrução, o segundo tópico sobre adoração e edificação, e o terceiro tópico sobre comunhão e socialização. Então vai iniciar fazendo aqui uma breve introdução acerca desta missão da Igreja, desta incumbência que a Igreja recebeu de executar a ordem do Senhor, de levar a sua palavra para o mundo, para os pecadores. Então inicia aqui o primeiro tópico, pregação e instrução, justamente falando da proclamação das boas novas, esta responsabilidade que a Igreja recebeu e esta oportunidade que a Igreja tem. Então a gente precisa entender que dentro do reino de Deus, a Igreja ela foi incumbida e ela recebeu essa capacitação de Cristo para levar a sua palavra. Dentro deste conceito, nós não temos, por exemplo, nenhum outro ser que leva a palavra de Deus a não ser a Igreja. Então os anjos não vão descer do céu para proclamar o Evangelho. Esta incumbência foi deixada para a Igreja. Então a Igreja é este agente que leva a palavra do Senhor. Então Cristo fundou a sua Igreja, fundou a sua eclésia, onde as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então ela tem essa autoridade, este poder para ir até o pecador e reconciliar o pecador com Deus. Há até uma menção interessante que Jesus, após a ressurreição, quando ele assopra sobre os apóstolos, os discípulos que estavam reunidos, e ele fala: recebei o Espírito Santo, aquele a quem vós perdoar os pecados serão perdoados, e aquele a qual vocês não perdoar os pecados não serão perdoados. Então a Igreja também recebeu esta autoridade de perdão de pecado. Isso faz parte deste ministério da reconciliação. Então a Igreja ela tem esta autoridade de levar o Evangelho e proclamar as boas novas, Então a Igreja tem essa autoridade, ela é esse agente de proclamar as boas novas.
E qual é o objetivo da pregação? É justamente transmitir essas boas novas. É o cristão chegar diante do mundo e dizer que ele é este representante deste reino, o representante deste rei, que é o Senhor Jesus, e que ele está ali transmitindo estas boas novas, que é justamente esta reconciliação do pecador com Deus. Então o pecador agora tem uma oportunidade de viver uma comunhão com Deus, viver na sua presença, viver no seu reino, se submeter à vontade de Deus, a esse governo, que é este reino. E, então este é o objetivo da pregação. Tá? O objetivo da pregação seria isso, é pregar e conseguir trazer este pecador que está caído para a presença de Deus. E além da pregação e do objetivo da pregação, a gente foi colocado aqui como o terceiro subtópico, discipulando os convertidos. Porque além de nós levarmos a palavra, pregarmos a palavra para estas pessoas, nós precisamos também ensiná-las. Né? Ensiná-las. Jesus passou 3 anos com os seus discípulos, os ensinando. As diversas parábolas, nós estudamos na aula anterior do Reino de Deus, ela tem justamente o objetivo de ensinar acerca do reino. Então nós temos parábola que ensina acerca da chegada do reino, há parábolas que ensina acerca do início do reino, há parábolas que ensina acerca do crescimento deste reino, do serviço dentro deste reino, como deve ser o coração do cristão dentro deste reino. Então é necessário discipular esses convertidos. Outra coisa que é interessante deixar sempre esclarecido, que para fazer parte deste reino, tendo esse objetivo da pregação de pregar e trazer trazer essa pessoa para reconciliar com Deus, no momento ali do discipulado, é importante deixar claro que só faz parte do reino de Deus aquele que nasceu de novo e aquele que passa a viver uma vida de justiça, uma prática de justiça. Então, se a pessoa pratica a justiça, ele faz parte do reino de Deus. Se ele não está praticando a justiça, ele está, mesmo ele estando congregando dentro de uma denominação evangélica, mas ele não está fazendo parte do reino de Deus porque ele não está vivendo uma vida justa, conforme o rei deste reino exige. Então a pessoa tem que viver uma vida na prática da justiça. Então, uma vez que nós levamos a palavra e reconciliamos esse pecador com Deus através de um novo nascimento, para ele passar a fazer parte desta igreja, um exemplo, nós temos o episódio de João capítulo 3, de Nicodemos. Nicodemos, um mestre do farisaísmo, uma das linhas teológicas da época de Jesus, e ele ficou maravilhado com os milagres e destaca esses milagres no encontro que ele tem com Jesus. E Jesus fala para ele que era necessário que ele nascesse de novo, isto é, para que ele pudesse realmente contemplar o objetivo daqueles milagres e participar daquelas bênçãos, daqueles milagres, era necessário que ele fizesse parte do reino. Então isso tem que ser transmitido sempre dentro da pregação e também dentro desse discipulado. Então tem que se discipular, uma vez que se transmite a pregação do Evangelho, discipular esses novos cristãos para aprender os preceitos desse reino. Então as parábolas vai ajudar nesse discipulado e aí no caso todo o enriquecimento do conhecimento bíblico dentro das escrituras, tá? Então aqui ele coloca que uma vez que pregar e proclamar é levar a palavra de Deus aos que estão do lado de fora, o verbo discipular ocorre somente 4 vezes no Novo Testamento, enquanto o substantivo discípulo ocorre 261 vezes. O sentido é o de alguém instruído ou treinado em alguma coisa. É o termo usado em Mateus 28:19 para designar a grande comissão: ide e ensinai todas as nações. Na verdade, Jesus estava dizendo: ide e discipulai. A igreja não é formada apenas por crentes, a igreja é formada por discípulos. Alguém pode estar na igreja local sem, contudo, ser um discípulo. Este é alguém que é capaz de reproduzir e passar para outros, ou para outrem, o que aprendeu e vive por meio de Cristo Jesus. Então é importante que, uma vez que pregou-se o Evangelho, essa pessoa ela seja discipulada. Uma observação bastante interessante
é que algumas denominações evangélicas, quando ela transmite esta palavra para o pecador, uma vez que o pecador ele confessa a Cristo como Salvador, ele acredita que Jesus é o Rei deste reino, que ele é o Filho de Deus, ele confessa com a sua boca diante de todos, ele acredita, mas muitas vezes essa pessoa ela não recebe o amparo para prosseguir na caminhada. Então é importante que se tenha essa visão e de que a denominação ela venha a ter ali pessoas que realmente esteja disposta a trabalhar com estas pessoas, ensinando-as acerca dos preceitos da fé, acerca dos princípios da fé, acerca da missão da igreja, acerca dos valores da igreja, e assim esta pessoa ela vai crescer edificada dentro da palavra de Deus, vai crescer forte, né? Vai, conforme Mateus 7, ela vai edificar sua casa na rocha, nos ensinos do Senhor Jesus, e vai ser certamente abençoada. O tópico 2 vai abordar sobre a adoração e a edificação. Então a igreja como missão não recebeu a missão somente de levar a palavra, como também de adorar e de edificar. Então uma comunidade adoradora. Tá? Jesus utiliza, conversando com a mulher samaritana, o termo espírito e em verdade. Então a adoração da igreja ela é em espírito e em verdade. Ela não é somente no templo, ou somente nos montes, ou em um local determinado. Aonde a pessoa estiver, ela tem que estar com a sua vida em constante adoração a Deus. Paulo utiliza lá na carta aos Romanos o termo sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, que é justamente uma pessoa que se oferece, que abre a sua vida em adoração, oferece a sua vida em adoração a Deus durante todo o percurso da sua caminhada sobre essa face da terra. Então ela é um adorador por excelência, um adorador que vive realmente uma adoração, né, no espírito. Então essa adoração ela tem que ser no espírito e em verdade. No espírito quer dizer que essa adoração ela tem que estar desprovida de toda a carnalidade. Ela tem que estar ligada com Deus, ligada no Espírito Santo. Essa pessoa tem que estar realmente adorando de coração e alma e mente focada, realmente uma adoração verdadeira. E o sentido verdade aí é uma pessoa que anda nos preceitos da justiça. Então um verdadeiro adorador seria isso, uma pessoa que adora do íntimo, do profundo do coração e que anda nos preceitos da justiça. Então a igreja ela é também essa comunidade adoradora, né? Adoradora. O subtópico número 2 diz uma comunidade edificadora. A igreja é uma comunidade proclamadora, adoradora e edificadora. A palavra grega oikodoné, traduzida como edificar, é usada no seu sentido literal de construir um edifício e metaforicamente no sentido de crescimento espiritual. No primeiro sentido, é usada por Jesus em referência à casa edificada sobre a rocha, e no segundo sentido, em Efésios 4:12. Nessa última referência, o apóstolo Paulo diz que Deus pôs na igreja os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e mestres para a edificação do corpo de Cristo. Este, por exemplo, é o objetivo dos dons espirituais, trazer edificação à igreja. Assim, quem fala em línguas em público, sem interpretação, edifica-se a si mesmo. Contudo, não edifica a igreja, que não entendeu o que foi dito. Dessa forma, o apóstolo Paulo exorta os crentes a buscarem a edificar uns aos outros. Então, a igreja ela é também esta comunidade edificadora, não é apenas evangelizadora e não é apenas adoradora, como é também edificadora. Então, cada membro deste corpo tem um papel de edificar uns aos outros. Então, por exemplo, um irmão recebe o ministério de apóstolo, ele tem ali a incumbência de abrir congregações, de ir para campos de evangelizações, de conseguir comunicar-se
com pessoas que ainda não ouviu a palavra, desbravar. E existe pessoas que recebeu ali o ministério de profeta, que é aquela pessoa que é um porta-voz de Deus para dentro da congregação. Existe aquela pessoa que recebeu o ministério de pastor, que é aquela pessoa que tem a capacidade de acolher as ovelhas, de acolher um novo convertido, ou uma pessoa mais madura na fé, mas que precisa ali de um amparo, de um abraço, de um conselho, de uma instrução. Então a igreja recebeu estes ministérios. E recebeu também ali o ministério dos dons espirituais. Cada dom tem o seu papel e a sua função de edificação dentro da igreja. Então é importante que tudo que for utilizado, tanto o ministério, os dons ministeriais, quanto os dons de operações, quanto os dons espirituais, seja tudo utilizado para a edificação deste corpo. Então tudo isso foi entregue por Deus para a própria edificação da igreja. Um assunto que vai ser certamente muito explorado dentro dessa aula. O terceiro tópico fala sobre a comunhão e a socialização. Então nós temos o primeiro subtópico, a fé na esfera fraternal. O segundo subtópico, a unidade e fraternidade. E temos ali a fé na esfera social. Muito bem. Então esse terceiro subtópico vai falar sobre a comunhão e socialização. Então a fé na esfera fraternal, a unidade e fraternidade, e sobre a fé na esfera social. O primeiro subtópico fala que um dos pilares da igreja primitiva estava na comunhão. Então a comunhão dentro é uma das missões da igreja. Os irmãos devem viver em comunhão. Está escrito que enquanto os irmãos vivem em comunhão, o Senhor ordena a bênção. Então a igreja ela sempre deve permanecer em comunhão. Cada um deve participar dessa comunhão e ter uma participação ativa, cada um dos membros. Daí nós temos ali a questão da unidade e da fraternidade, né? Entre a igreja, entre os membros, serem sempre unidos. Aquele que permanece unido persevera em qualquer adversidade, né? E a questão da fraternidade, do amparo, do abraço, da solidariedade. E nós temos também a questão da fé na esfera social, que é o amparo. Nós temos hoje o amparo a casos de recuperações, nós temos hoje amparo de pessoas passando por diversas necessidades, temos hospitais, temos colégios, temos universidades. Isso fala num contexto geral da igreja evangélica, não somente brasileira, mas mundial. Então a igreja contribui muito na dimensão social, ela contribui muito, ela traz realmente um amparo muito grande para toda a sociedade. E um exemplo mais prático disso é um pai de família que era alcoólatra dentro do contexto social, e uma vez que ele recebe a sua libertação do alcoolismo, ele passa a ser agora um benefício não somente para a comunidade cristã a qual ele aderiu, mas também para a sua família e para a sociedade de forma geral. O dinheiro dele que ia para o vício, para o alcoolismo, agora é vertido para a sua família, para os seus filhos. Então uma família que era desamparada, que precisava ser amparada pelo governo, pelos órgãos sociais, agora tem uma forma de sobrevivência, porque aquela pessoa que estava naquele vício agora está liberta e tem condições de sustentar a sua família e de desfrutar das bênçãos de Deus. Então a igreja ela é uma ferramenta poderosa dentro da esfera social e que vai ser também explorada. Então, irmãos, esta lição é uma lição que você pode explorar de uma forma realmente poderosa. Esta missão da igreja, que é o ministério da reconciliação, essa multiforme sabedoria de Deus, esse poder e autoridade que a igreja recebeu, de poder proclamar o evangelho, de ser uma comunidade adoradora, edificadora, praticante de obras sociais, de fraternidade, de solidariedade. Então tem muita coisa aí para nós explorarmos nessa lição. Amém? Que Deus abençoe cada um dos irmãos no nome do Senhor Jesus. Olá pessoal, nesta manhã eu quero
compartilhar este momento de alegria com vocês, desta nova obra lançada em um dos temas mais relevantes do nosso tempo, acerca de casamento, mas especificamente acerca do adultério. Então, nesta obra eu vou falar sobre o anti-adultério, a prevenção contra o adultério para que ele nunca venha a acontecer. Mas se acaso pessoas estão passando pelo adultério, como lidar com essa situação, quais as consequências do adultério e também o pós-adultério. É uma obra extraordinária, muito linda. Ficou um livro muito bom, muito bonito, um excelente acabamento. Quero compartilhar esse momento com vocês aqui. Bênção de Deus, Deus abençoe.